Nesse episódio eu vou te apresentar duas operações que eu realizei. A primeira operação baseada em manipulação, com a confluência de uma zona de oferta e Fibonacci. E a segunda operação baseada em Fibonacci, zona de oferta e canal corretivo. Uma ótima operação para você acrescentar no seu operacional. Então já pode colar para fortalecer e bora lá sem mais enrolações. A primeira operação foi baseada nesse cenário, em que o mercado configura topos nivelados e fundos nivelados, dando estrutura ao movimento lateralizado. Perceba que o mercado começa a se movimentar abaixo das 50% deste movimento lateralizado, sinalizando que haverá uma movimentação de baixa, e de fato aconteceu. Perceba que o mercado rompeu com muita intensidade aquela região de suporte e você, naturalmente, aguardaria o pullback para vender, visando a continuação desse movimento. Porém, perceba que o mercado rompe aquela região de suporte, apresentando uma certa intensidade, e o mercado começa a subir com mais intensidade do que a pernada anterior. Agora pensa comigo, o mercado rompeu aquela região de suporte, naturalmente virou uma região de resistência e você gostaria de vender naquela região, no pullback, visando a continuação dessa baixa. Porém, é bem simples você analisar quando haverá uma manipulação. Perceba que aquela movimentação de baixa teve uma certa intensidade, mas essa movimentação de alta que realizou o pullback foi bem mais agressiva do que a pernada anterior. Então não faz sentido. Aquela onda de alta não é um movimento corretivo, e sim impulsivo, tratando-se de uma manipulação. Você não pode vender naquela zona. Então essa analogia você pode estar utilizando muito bem a seu favor. Observe que a partir desse rompimento até o novo fundo, o mercado demorou aqui em torno de 30 minutos para percorrer essa movimentação. E só nessa alta ele demorou em torno de 10 minutos. Então é uma alta bem mais agressiva do que a pernada anterior, aquela pernada de baixa. Então você não pode vender porque trata-se de uma manipulação. Perceba que após essa manipulação nos fundos, o mercado realizou uma forte alta, rompendo essa região de resistência. Rompeu, apresentou bastante intensidade. Caso o mercado corrija de forma lenta buscando essa região, a gente pode confiar na alta visando a continuação do movimento, porém observe que o mercado apresentou uma grande intensidade a favor dos compradores e está voltando com mais intensidade ainda, ou seja, trata-se novamente de uma manipulação naquela região, porque entenda uma coisa, um pullback ou throwback deve vir de forma lenta em relação à pernada anterior. Uma onda de impulso deve apresentar muita intensidade rompendo uma região. Agora, o pullback ou throwback deve começar a corrigir de forma lenta ao compararmos com a pernada anterior. Caso ele configure esse movimento, é uma ótima oportunidade para você estar surfando essa movimentação de alta. Agora, se ele rompe com uma intensidade e volta com a mesma intensidade, trata-se de uma manipulação. Você não deve comprar nessa região porque você vai ser rompido com mais facilidade. Então vamos lá, o mercado de fato rompeu o throwback como era previsto, essa movimentação de baixa foi muito intensificada para você comprar contra esse movimento, então obviamente era uma manipulação. Mercado corrigindo de forma lenta aqui, você pode trabalhar vendido, e foi exatamente o que eu fiz. Quando o mercado atingiu essa região de oferta, juntamente com essa região de resistência que foi manipulada com a confluência das 50% da Fibonacci, eu cravei uma venda juntamente com meus alunos. Quando o mercado atingiu essa faixa de preço, essa confluência, eu entrei vendido visando a continuação dessa baixa. Por conta desse movimento intensificado, esperamos a rejeição acontecer para validar a nossa entrada. O mercado apresentou um padrão Harami, entrei vendido visando a baixa do preço. Infelizmente, durante a operação, eu não gravei a tela, acabei esquecendo. Mas enquanto isso, eu estava gravando pelo celular, fazendo aqui um ao vivo. Então acompanhe um pequeno... compartilhei para meus alunos. Quando o mercado retornar nesse pullback, juntamente com a zona de oferta mais Fibonacci, nós podemos vender após a rejeição visando a baixa do preço. Bom, então após essa operação, o mercado ele fez aqui um movimento bem interessante a favor da nossa análise. Ele se manteve um pouco acumulado aqui, ó. Se manteve um pouco acumulado e depois disso reagiu muito bem ao nosso favor, muito bem de acordo com a nossa análise. Uma onda de impulso, uma correção,
depois disso uma impulsão novamente. Tudo bem alinhado de acordo com a macro tendência, e a gente conseguiu cravar no ponto exato. Já a segunda operação foi baseada nesse cenário. Observe que o mercado realiza uma movimentação de alta apresentando pouco interesse nessa subida. Ele vem apresentando um movimento bem fraco conforme ele vai subindo ao longo da sua movimentação. E após isso, há uma agressão na baixa rompendo fundos significativos, sinalizando uma reversão de tendência. Dessa maneira, eu vou buscar por pontos de venda para surfar essa movimentação de baixa. Perceba que após essa forte onda de impulso de baixa, validando esse order block, o mercado configura aqui 3 topos descendentes, possibilitando a marcação de uma LTB, gerando muita liquidez para ser capturada e o mercado buscar nossa região de interesse aqui em cima. E de acordo com essa movimentação atual, o mercado finalizou essa onda de impulso, apresentando um novo topo, entrando no período corretivo, deixando um novo fundo e uma impulsão, renovando essa última máxima. Após essa renovação, esse é o fundo de segurança daquela tendência de alta. Ou seja, caso o mercado rompa esse fundo de segurança, vai sinalizar uma reversão de tendência dessa alta para uma nova baixa. Alinhando com o contexto macro, o mercado atingiu um order block, reagiu com grande intensidade a favor dos vendedores, rompendo esse último fundo. Caso o mercado volte a retestar aquela região, nós podemos vender visando a baixa do preço. E quando o mercado rompeu esse último fundo, validou para a gente um novo order block. Então ficaremos à espera que o mercado busque aquela zona para a gente vender. E nesse exato momento eu sinalizei para meus alunos: puxem a Fibonacci, identifique a 79%, trabalhe com o seu canal corretivo, marcando a região de suporte, posicione uma clonada nesse topo e você acabou de identificar a sua região de confluência. Quando o mercado atingir essa faixa de preço, você pode vender visando a baixa. Perceba que o mercado veio buscando a nossa região de interesse, aí eu sinalizei para os meus alunos: quando o mercado atingir a zona, espere a rejeição acontecer para validar a nossa análise. Quando o mercado atingiu e rejeitou, apresentando esse padrão enforcado, vamos até aproximar a tela aqui. Quando o mercado apresentou esse padrão enforcado em cima da região de interesse, entra vendido para 2 minutos corridos. Entra vendido nessa vela para o final da próxima. Mais um dia de take com essa análise bem simples. Quando o mercado tocou pela primeira vez, eu não executei a operação e esperei o mercado apresentar uma rejeição para me posicionar da melhor forma possível. Apresentou o padrão enforcado, dessa forma entrei vendido visando abaixo do preço. Mas infelizmente fiquei enrolando ali porque ele não deu a respirada e já começou a descer, impossibilitando a minha entrada naquele momento. Então eu esperei uma segunda oportunidade. Então a segunda operação está finalizando e foi um take bem interessante. Uma operação maravilhosa, visando a rejeição com a confluência de canal, Fibonacci e zona de oferta. E foi dessa maneira que nós concluímos um take muito interessante. Espero que você tenha gostado e compreendido essas duas operações. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, te espero no próximo episódio, é nóis!